a uma glória eterna. Chamados a uma glória eterna. Louvado seja o Senhor. Eu quero louvar Deus para a vida do irmão André, mais uma vez, por abrir o culto com louvor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Que bom que os irmãos estão aqui. Esse é o penúltimo culto de estudo do ano, né? Quarta-feira que vem vai ser o último. Não sei se é o pai, irmão Douglas ou a irmã Priscila vai dar o último estudo do ano, quarta-feira que vem. Aleluia. Eu não sei se os irmãos... Bem, depois a gente resolve isso. Sou a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Estou querendo dar uma folga para os irmãos na primeira semana de janeiro, na quarta-feira, talvez. Vamos pensar aí, se é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, o apóstolo diz essas palavras: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Eu quero ficar na primeira parte do verso, o chamado de Deus para nós. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Queria orar mais uma vez. Pai, obrigado pelas orações que já foram feitas essa noite, porque o Senhor já está aqui, os teus anjos já estão posicionados e o teu povo já está aqui. E agora eu peço a tua misericórdia sobre mim, pelo teu povo mais uma vez. Ajuda-nos diante da tua palavra. Obrigado por nos abençoar com ela. Nós celebramos o teu alimento mais uma vez. Eu queria que a igreja dissesse com o Senhor assim: Senhor, muito obrigado pelo pão da tua palavra essa noite. Amém. Cada noite, cada vez que a gente se reúne, é mais uma bondade do Senhor de nos alimentar novamente. Eu não sei você, mas toda vez que eu faço meu prato, minha refeição, um café de manhã, eu geralmente faço 3 refeições por dia só. Uma refeição, realmente. 2 cafés, é assim que eu como. Eu tomo um lanche de manhã, um lanche à noite e uma refeição do dia. Né? Geralmente, toda vez que eu estou fazendo uma refeição, eu agradeço o Senhor mais uma vez pela repetição das bênçãos. Um dia, a Rebeca a gente estava brincando no carro, discutindo sobre essa coisa que os jovens gostam de falar, que eles estão bored. Né? Lá em casa, eu cunhei uma frase: boring is good. Toda vez que a Rebeca está falando que it's so boring, eu sei, boring is good. Por causa da rotina e da repetição. Aí eu perguntei para ela assim: você queria que Deus parasse de repetir as bênçãos amanhã? Ele ficasse tão bored de repetir as mesmas coisas que ele parasse com elas amanhã? Ela falou: não, bored is so good. Bored is really good. Eu quero que Deus continue repetindo as coisas. E uma das coisas que eu acho mais fascinantes não é nem mesmo o prato de comida que a gente tem todo dia, várias vezes, mas quantas vezes Deus nos alimenta com a sua palavra durante a semana. Numa semana só, eu às vezes tenho que preparar 3, 4 pregações. Toda semana, o ano inteiro, eu fico chocado com a quantidade de alimento que Deus tem disponibilizado para a igreja. Tem disponibilizado para o povo. Deus tem nos alimentado assim, demais, demais, demais. Um dia desse, um irmão teve um sonho lá em Chelsea, eu não sei quem foi, não lembro agora, que ele via as ovelhinhas do pastor Daniel num lugar assim. Foi você? Não, né? Você lembra? Pastor Silvani. Ele via as ovelhinhas do pastor Daniel num pasto bem verde, bem gordinhas. Ele falou: aquelas ali, alguém falava, aquelas ali são as ovelhas do pastor Daniel. Porque o Senhor tem dado alimento assim, tremendo, e eu quero louvar a Deus. Os irmãos aqui não sabem, mas a irmã Fátima ontem ministrou uma palavra lá em Chelsea. Foi uma bênção tremenda. Os testemunhos que Deus tem através da vida dela. Foi uma bênção ter a irmã Fátima ali conosco. Hoje eu queria compartilhar com vocês algo que está no meu espírito, tem estado no meu espírito, que é
esse chamado para a glória eterna. Você vai entender na continuidade dessa palavra. Eu quero começar com o chamado da santidade, que está em 1 Pedro. Nós estamos em 1 Pedro, só que eu quero ir no capítulo 1, o versículo 15 e 16. No dia do casamento da irmã Eliana, eu li esse texto no culto. Eu preguei sobre esse texto, o chamado da santidade, embora que eu não vou pregar ele hoje, mas eu quero encaixar 1 Pedro 1, versículo 14, se eu não estou enganado, não, 15 e 16. O apóstolo, pelo Espírito Santo, mostra como Deus nos chamou à santidade, dizendo: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que tinhais antes na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Aleluia. Eu queria hoje trabalhar com vocês o pano de fundo do chamado da santidade. O pano de fundo do chamado da santidade, uma vida santa, que a gente está cada dia procurando se santificar, é uma glória eterna que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos lembrar do céu, uma glória eterna que Deus passou para nós. O chamado da santidade é um chamado do aperfeiçoamento desse vaso de barro que está aqui. Se ele fosse perfeito, não precisaria de aperfeiçoamento, não precisaria de santificação. Mas você vê no texto básico de hoje, o capítulo 5, verso 10, diz que o Deus de toda glória, isso é, de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória, o que ele vai fazer? Depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele vai fazer três coisas. Ele vai aperfeiçoar vocês, ele vai confirmar vocês e ele vai fortalecer. Deus me deu uma mensagem em abril de 2023, ela está aqui na minha pasta, eu nunca preguei. E todo dia eu trago ela para o culto. E ainda não foi o momento de pregar. Mas é uma mensagem linda demais sobre essas três coisas que Deus quer fazer nesse versículo. É uma mensagem para líderes, mas eu não vou pregar ela hoje. Porque hoje o Senhor quer que eu compartilhe sobre essa necessidade do vaso de ser aperfeiçoado, e por isso que ele busca santidade, porque Deus está aperfeiçoando, confirmando e fortalecendo. Mas quem é esse vaso de barro? Aqui que está. É um vaso de barro. Hoje eu vou falar bastante usando o barro como para me referir ao vaso. Ele pode virar lodo, tá? Ele pode virar lodo. Basta molhar. Deixa na água, esse vaso de barro vai virar lodo. Deixar ele de molho, ele vai virar lodo. Porém, Deus deu a possibilidade desse vaso de barro se tornar em uma glória eterna. E aqui está o mistério para mim dessa mensagem. Aqui está o mistério para mim dessa mensagem. Porque o corruptível foi chamado para ser incorruptível. E o que é passageiro foi dado a opção de se tornar eterno. Aleluia. Alguém já tinha que dar glória, porque Aleluia. eu queria mostrar que isso não acontece em outras esferas da criação de Deus. Uma das coisas que me ajuda muito a entender como Deus se relaciona com o homem é comparar ele com os anjos e comparar com os demônios. E eu queria fazer isso mais uma vez aqui agora. Os anjos são vasos de glória, tá? Não existe um anjo que é vaso de barro. Nenhum. Todos os anjos são vasos de glória. Um anjo não pede para ser aperfeiçoado. Come on, church. Aleluia. Nenhum anjo ora, me melhora. Ele está pronto. Eu não sei como é o trabalho deles, se eles são promovidos. Algum dia eu vou conversar com eles sobre isso. Eu quero saber. Porque alguns filmes aparecem, às vezes, um anjo. São ideias humanas, né? Que o anjo está fazendo um trabalho para ser promovido. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu só sei de uma coisa: eles são vasos de glória. Eles não perdem essa glória, eles não se melhoram, nem o sangue foi derramado para melhorar os anjos. Eles são vasos de glória, ok? Aleluia. Eles estão
presos nessa eterna glória, nunca tiveram que clamar pela opção do incorruptível. Eu quero que vocês comecem a comparar o que o Espírito Santo está falando no meu coração, porque o vaso de barro tem que clamar pelo incorruptível. Ei, o vaso de barro tem que abrir a boca e pedir: faze-me incorruptível. Porque os vasos de glória não precisam. Não precisam. Jesus disse que os anjos, veem a face do Senhor todo dia. Eles veem a face do Todo-Poderoso todo dia. Right? Os vasos estão cheios de glória. Os demônios, eles se tornaram vasos de desonra. Tá? Desonra eterna. Não há clamor nos demônios para voltar à glória. Não existe clamor nos demônios para que voltem à glória. Eles estão eternamente presos nessa condição. O único lugar onde alguém é corruptível e clama pelo incorruptível é na terra. Alguém diz aleluia. Glória a Deus. Você precisa entender o chamado da santidade. É um chamado onde Deus nos colocou no lugar de corrupção e falou assim: você pode ficar aí, se você quiser, e virar lodo. Mas se você clamar, eu te levo para o incorruptível. Come on, come on! Desculpa se eu pular em cima de vocês, porque é uma revelação dentro de mim, que os anjos se regozijam na glória que eles têm, os demônios se mordem, se rangem os dentes na maldição que eles têm, mas os homens estão nessa possibilidade. Os homens ganharam uma possibilidade. E eu queria caminhar com vocês que os seres humanos, eles vivem entre a corrupção e a glória. Ei, os seres humanos vivem entre a corrupção e a glória, entre o corruptível e o incorruptível. E o chamado do Espírito Santo cada dia é: onde está o desejo do seu coração? Você está entendendo onde você foi colocado? Você está entendendo o chamado que tem à sua frente? Você abre a boca e clama por isso? Quanto você clama pela sua incorruptibilidade? Quanto você clama pela sua redenção? Come on, eu não sei como é que eu vou fazer essa mensagem hoje à noite. Se eu derrubo esse quadro, se eu falo em língua, se eu saio pulando, correndo. Porque há um privilégio que os anjos não têm, porque eles não precisam. Os demônios não têm, porque eles não têm a chance. Mas nós recebemos essa oportunidade. Come on, nós recebemos essa oportunidade. Hoje é 20 de dezembro, eu já celebrei muito a Deus por esse dia hoje, porque Ele deu mais um dia para eu clamar pela minha incorruptibilidade. Há uma coroa de glória esperando por mim, há uma glória eterna esperando por mim. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a uma eterna glória. Aleluia. Nós vamos passar em vários textos hoje à noite. Onde o apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios, tenho para mim que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O Senhor está perguntando pelo Espírito de Deus essa noite se a igreja aprecia o lugar onde ela está. Aleluia. Se a igreja aprecia a glória que foi proposta a ela. Se a igreja tem consciência da glória que está diante dela, que ela pode sair da corrupção, que ela pode se tornar incorruptível, e se a igreja está desejando isso, porque muitos de nós não está. Muitos de nós não está. Então, o Senhor falou comigo essas palavras. Se você quiser anotar algumas coisas, você pode. Eu não sei o que você vai desejar anotar, mas o Senhor falou comigo essas palavras. O barro tem que clamar pela sua glorificação. O barro, que é eu e você, tem que clamar. Eu vou dizer o que eu sinto no Espírito, por que Deus nos fez na condição de clamar pela glorificação. Porque, primeiro, eu acredito que há um nível de glória que nós podemos adquirir e manter aqui na terra. Nós não precisamos esperar pela glorificação final no céu. Há um nível de glória que o Espírito Santo quer que a gente ande aqui na terra. Há um nível de santidade, há um nível de incorruptibilidade.
Oh my God. Onde nem o seu corpo fica doente, onde nem sua alma fica doente. Há um nível de glória. Ei, Arabachai. Há um nível de glória que eu posso andar na terra. Eu quero me consagrar o suficiente. Eu quero buscar Deus o suficiente. Eu quero me arrepender o suficiente para andar nesse nível de glória. Eu quero. Só que o homem precisa entender. A sua estrutura, tá? A estrutura do ser humano. Eu queria colocar aqui a estrutura humana em Salmo 103, o verso 14. Eu sempre menciono esse versículo. Porque o texto diz, no Salmo 103, o verso 14, pois Ele conhece a nossa estrutura. E lembra-se que somos pó. Show. Deus sabe o frame. Eu gosto dessa ideia, porque o que é um frame? Um frame é um quadro, right? O frame é um quadro onde você coloca um picture, onde você coloca um quadro e ele fica preso lá dentro. A figura não pode sair fora do frame. O frame é uma moldura onde você fica preso. E o frame da nossa vida... O frame da nossa vida é a corrupção. O frame da nossa vida é a corrupção. Para começar, a gente já nasce com data de morrer. A gente já nasce com data de envelhecer, de ir ficando ruim e de morrer. So, a gente está dentro desse frame. Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe onde nos colocou. Ele sabe onde esse lugar onde Ele nos colocou, tá? Antes de nós clamarmos pela glória, Ele sabe onde Ele nos colocou. E vou lembrar agora Eclesiastes 12, versos 6 e 7. Aquele texto que diz, lembra-te do teu Criador, né? O texto começa dizendo, verso 1, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, isso é, antes que você fique velho e as coisas comecem a ficar ruins. Porque você está nesse time frame, você está nesse frame onde as coisas vão. E aí o verso 2 diz que escureça o sol e a lua e as estrelas se tornem vir as nuvens. Está falando dos olhos que vão escurecendo. No verso 3 diz, quando tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Os guardas da casa são os braços que protegem a casa, right? São os homens fortes que... Né? E quando cessarem os moedores, que são os dentes, por já serem poucos... e escurecerem os que olham pelas janelas, Eclesiastes 12, ele está falando justamente desse frame onde ele colocou a nossa vida, onde a gente nasce, floresce como uma flor, mas vai murchando e caminhando para corrupção. Nós estamos num frame, é preciso entender o lugar onde Deus nos colocou. É preciso entender o lugar onde Deus nos colocou. Deus nos colocou nesse frame de corrupção, ok? Deus sabe como Ele nos fez. E aqui está. Deus sabe que a vida humana, nessa estrutura frágil, cada dia vai passar pela corrupção, vai ter a possibilidade de estar se corrompendo, vai ficar lutando contra a corrupção a vida inteira. A gente luta contra a morte desde o dia que nasce. A gente luta contra ela até o último dia e ela termina vencendo. E o que Deus espera da gente nesse tempo é que a gente clame pela nossa glorificação. O que Deus fez? Ele colocou os anjos na atmosfera de glória, encheu eles de glória, Ele não espera clamor de glorificação deles. Os demônios também não. Mas Deus colocou a gente num lugar onde a gente vê o corpo envelhecendo, vê a vida esvaindo, e Deus está esperando um clamor. Deus está esperando um clamor. A expectativa de Deus é que onde Ele nos colocou e onde a gente sente a dor e a morte e essa corrupção que está vindo e a possibilidade de aniquilamento, Deus espera ouvir um clamor pela glorificação, porque há uma glória eterna proposta. Mas muita gente está vivendo nesse frame alheio ao clamor que você tem que fazer. Deus espera um clamor da igreja.
Deus espera que a igreja esteja com os olhos na glória eterna, que a igreja esteja com os glórios na glorificação, que a igreja esteja com a esperança numa glória que vai vir, e que a única reação correta do barro, eu queria hoje chamar dois tipos de barro. Eu quero falar do barro salvo, e quando eu falar disso, eu estou falando de você. Quem é aí? Alguém está salvo aí? Sou barro salvo, estou falando de você. Deus espera uma reação do barro salvo. Deus não espera que o barro salvo veja as coisas se corrompendo e ele fique chorando e ele só sinta a corrupção vindo e ele não saiba o que fazer e ele se acostume àquilo e ele aceite aquilo e ele não clame, porque Deus está esperando um clamor. Eu vou pular em cima de vocês, estou falando. Sério, gente, eu estou com um ardor dentro de mim. Um fogo de Deus dentro de mim. Porque ele falou, se vocês tivessem os olhos na glória que eu preparei para vocês, vocês iam ficar chorando menos, vocês iam ficar menos presos na corrupção que está na sua vida, na tristeza, no problema, na chantagem do diabo com o que está acontecendo, e vocês iam clamar por uma glória que vai ser tão real na sua vida, que vai ser tão real, que vai ser tão real. Deus espera um clamor pela glória, um clamor pela glória, um clamor pela glória. E você tem que dizer, Deus glorifica o barro, eu sou um barro salvo, eu sou um barro salvo. Eu não sou um barro para virar lama, eu não sou um barro para virar lodo, eu não sou um barro para me corromper, eu sou um barro para ser preservado pela glória que o Senhor, o Deus do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos chamou a sua eterna glória. Ai Deus, eu te adoro, pelo teu chamado para a minha vida. Pelo teu chamado. É preciso entender o chamado da santidade. É preciso entender o chamado para a glória eterna. Se o barro não grita para sair dessa condição, e tem muito crente calado na igreja, sentado no banco, sentindo a dor e a depressão, e não clama. Quando o barro não grita para sair dessa condição, é porque o barro está reagindo à sua fraqueza de uma maneira que Deus não espera que ele reaja. Deus envolveu os anjos em glória. O que Deus espera deles? Uma vida gloriosa. Right? Eles sobem e descem as escadas do céu. Right? Eles viajam essas distâncias infinitas. Aí, eu não sei qual é a velocidade que eles andam. Right? Mas eles andam pela terra. Eles aparecem gloriosamente. Right? Eles voltam para o trono a hora que eles são chamados. Eles são vasos de glória. Deus espera isso deles. O que Deus espera de nós? Na nossa condição presa em nossa corruptibilidade. Deus espera um desejo pela promessa que Ele nos fez. Deus espera um desejo pela promessa que Ele nos fez. Deus espera Deus espera um desejo pela promessa. Você está vendo a promessa? Você está vendo o seu corpo glorificado? Eu gosto de uma música da Zilanda Valentim. Agora eu fui lá no século passado, mas bem lá no século passado mesmo, que alguém nem sabe quem eu estou falando. Zilanda Valentim cantava uma música chamada Um Anjo Serei. É lógico que a gente não vai virar anjo, embora que em certo sentido a gente vai, mas a gente vai ser como os anjos. Alright? E um dia desse eu estava orando e eu falei para Deus, eu sei que eu vou ser como um anjo, eu vou ser como um anjo e eu vou estar glorificado. E tudo que eu não posso fazer hoje, eu vou fazer. Os lugares que eu não podia ir, vou poder ir. E eu vou ter uma vida gloriosa. Eu queria que você, por favor, olhasse nessa noite para a proposta que Deus nos faz em 1 Pedro 5,10. Toda a igreja diz comigo, Deus eterno, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Deus chamou eu e você para quê, irmão? Deus chamou eu e você para quê, irmão? Deus chamou eu e você para quê, irmão? Foi ficar sentado num banco de igreja, numa vida boring, numa vida religiosa boring, sem vida, sem a presença. Deus nos chamou a uma eterna glória. Irmão, há um chamado para nós. Pode dizer assim, eu sou barro, mas eu sou um barro que vai ser glorificado. Eu sou barro, há uma corrupção aqui. Eu estou preso num frame de corrupção, mas há uma possibilidade, e uma possibilidade que eu quero. É uma possibilidade que eu estou clamando por ela, porque eu fui chamado para a glória. Eu fui chamado para ser glorificado. Quando o barro salvo não clama, ele está automaticamente optando pela estagnação, pela corrupção e pela destruição. Diga comigo, eu já estou num lugar de corrupção. Quer descer na corrupção, é só ficar calado. É só ficar calado. Quer aumentar a corrupção na sua vida? Fica calado.
não clama, não fala com Deus, não olha para a promessa, olha para a corrupção, olha para o que está ao redor, olha para o que o diabo está fazendo, olha para as dores ao redor, fica calado, se afunda cada vez mais no frame onde Deus te obrigou a ficar. Eu sei que Deus nos obrigou a ficar aqui dentro, eu sei que Deus nos obrigou a contemplar a corrupção, mas Ele também está esperando um clamor. Agora o crente fica calado, o crente não busca, o crente não ora, o crente não vai atrás dessa glória, ele começa a se estagnar. Estagnar onde? Na glória que ele está? Não, ele não está em glória. Ele está no mundo de corrupção. Ele vai se adequar ao quê? A corrupção. Ele vai se acostumar com o quê? Com a corrupção. Ele vai se estagnar aonde? Jovens, abre a boca e clama ao Senhor. Vocês têm que pedir a Deus, livra-me da corrupção do mundo, porque se você não falar, você vai ficar dentro do frame que você já está. Só de passagem, leia comigo, por favor, Filipenses 2,15. Vou voltar nele, mas ele cabe aqui agora também. Esse é um dos versículos, você sabe, né? Crente tem que ter, assim, centenas de versículos decorados. Eu vou falar mais uma vez. Crente que vai ser glorificado, ele tem centenas de versículos decorados. Riscado na Bíblia. Decorado. Esse é um dos versículos que tem que estar decorado. Sabe por quê? O crente que quer ser glorificado, ele ora a Bíblia. Ele ora essas palavras. Quando ele vai para a oração, ele vai com uma frase bíblica. Quando ele vai para a presença de Deus, ele vai com uma palavra. Eu digo para vocês, para mim é fácil orar 2 horas, porque eu não oro o meu sentimento, eu não oro o que está no meu coração, eu oro a Bíblia, eu oro a palavra. Eu chego lá, o Espírito Santo ele só me dá uma ideia. Quando eu corro na ideia dele, ele começa a descobrir. Aí, a primeira coisa que ele me traz são versículos. Eu digo para você, quando eu vou orar, o Espírito Santo me traz os versos. E aí ele traz esse aqui, Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros. Se você olhar o significado das palavras, está falando da incorruptibilidade, está falando dessa glória que já tem que se manifestar em nós hoje, nesse frame da corrupção, onde Deus nos colocou. Alguém diz comigo, Deus sabe. Onde Ele nos colocou. É gente xingando do nosso lado no trabalho, é gente amaldiçoando, é gente xingando na televisão, é gente xingando nos filmes. Deus sabe que Ele nos colocou no meio da lama. Deus colocou a gente no meio da lama, mas Ele falou, você é um barro santo, eu te botei no meio da lama para você desejar a pureza. E o Espírito Santo está perguntando, você deseja a glória? Rei da glória poderoso. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados. Aonde? No meio de quê? Qual é o frame onde Deus nos colocou? No meio de uma geração corrupta e perversa. Deus nos colocou no meio da lama. Uma das razões que Ele fez isso, eu vou explicar por quê. Porque quando Deus coloca você no meio da lama, Ele está fazendo um teste. Porque quem gosta da lama vai ficar à vontade. Mas quem odeia a lama vai ficar incomodado. Quem odeia a lama vai ficar assim. E Deus quer o crente assim. Me tira daqui. Deus quer o crente assim, me tira daqui. O que o crente está dizendo? Eu não sou daqui, eu não pertenço a isso, eu não consigo ficar aqui. Eu estou clamando pela minha glória. Eu estou na sujeira, mas eu estou clamando pela glória. É isso que Deus quer ouvir da igreja. Aleluia. Come on, church. Glória a Deus. Eu gostaria de ver a igreja em mais fogo pela santidade de Deus. Eu gostaria de ver a igreja mais aliada ao Espírito Santo. Estamos na sujeira? Estamos. Estamos no mundo de corrupção? Estamos. Estamos no meio de uma geração corrupta e perversa? Foi exatamente onde Ele nos colocou. Mas Ele nos colocou para quê? Para testar a gente. Para saber se você gosta de ficar nesse lugar, se você está confortável aí, ou se você está desesperado por uma vida de santidade, por uma pureza, se você está desesperado pela santidade, pela glorificação. Eu não estou tendo palavras.
para poder falar o que o Espírito Santo derramou no meu coração. Deixa eu dizer para o barro santo, o barro salvo, Deus espera que nós gemamos pela nossa glorificação. Tem que haver um gemer. E agora eu quero levar você comigo para Romanos 8. Vai lá. Romanos 8. Vamos lá, a partir do versículo 19. Porque do 19 ao 22, você tem a criação gemendo. Crente que não geme, está errado. Crente que não geme pela sua glorificação, ele está numa postura errada. Ele não está aliado com o Espírito Santo. Para começar, a criação está gemendo pela sua redenção. Versículo 19, Romanos 8, 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa. Um dia o Espírito Santo me parou nessa palavra e falou para mim assim: qual é a ardente expectativa da igreja? Onde está a ardente expectativa da igreja? Você vê as pessoas vindo para a igreja sem expectativa nem de nada. Nem do culto elas não têm expectativa. Verdade, Deus. Nem do culto. Senta no último banco que está morto, está esperando morte, não está esperando nada. É lógico que aqui nessa igreja elas têm um choque. Mas das igrejas onde nós viemos, e eu vim de lá também, a gente senta lá e não espera nada. Entendeu? Porque não há expectativa. Porém, Deus está dizendo aqui, a própria criação, ela aguarda com ardente expectativa, isso aqui, ó, a revelação dos filhos de Deus. Você acha que os filhos de Deus vão se revelar como? Na corrupção ou na glória eterna? Os filhos de Deus vão se revelar em glória eterna. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Presta atenção, lembra do frame? Vou botar o frame aqui de novo. Lembra do frame? A criação ficou sujeita à vaidade. Até a criação está aqui dentro. Até a criação está aqui dentro. Sua criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Presta atenção, na esperança. Tá? A criação tem a esperança de que a própria criação... Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma surra em nós. Isso aqui é uma surra na igreja. Porque a criação tem esperança que ela própria será liberta do cativeiro, da corrupção. Preste atenção que as palavras de Deus estão dizendo. A criação tem esperança que ela será liberta da corrupção, do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E muito crente na igreja não tem essa expectativa, muito crente da igreja não tem esse desejo, muito crente da igreja não está excited pela glória eterna pela qual nós fomos chamados. Deixa eu dizer para você, as árvores não foram chamadas para a glória eterna, a glória delas é passageira, os rios, as montanhas, o planeta, as galáxias, mas eu fui chamado para uma glória eterna. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? O passageiro clamando pelo eterno. Eu tenho direito, ele me deu direito. Sabe o que é isso aqui? O barro que pode virar lodo, vai virar ouro, porque ele me deu o direito. Come on, church. Eu não creio que o ser humano entende o lugar onde Deus colocou ele. Eu não creio que o evangélico, o crente, o chamado salvo, entende o privilégio que Deus lhe deu. Eu não creio que a gente entende. Uma das orações que eu faço é que Paulo fala: abre os olhos, Senhor, abre os olhos da igreja, abre os olhos da igreja, abre os olhos do povo, para que eles possam ver onde Deus nos colocou. Aleluia. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Eu não acho que a gente medita nesses versículos o suficiente. Você imaginar que toda a criação, do que Deus está falando? O que Ele deixou de fora aqui? Os planetas, o nosso planeta, as montanhas. Só para começar com o nosso planeta. Você acha que a Terra está feliz que a camada de ozônio foi estragada pelo homem? A Terra também está clamando pela redenção. Os pássaros que morrem, os incêndios, os terremotos. Aleluia, verdade. A terra está clamando pela redenção. A terra geme pela redenção. E a igreja é meio apática. E a igreja apática vai para o culto, morrendo e volta se arrastando. Aqui não. Você não pode entrar na igreja morrendo e voltar se arrastando. Você não pode.
Você não pode voltar para casa para uma vida boring, sem buscar a Deus, sem ter uma glória na qual te leva a orar, te leva para o quarto para orar, porque há uma glória eterna te esperando. Você foi chamado para uma glória eterna, não para uma vida boring de sentar em banco de igreja e não entender a mensagem e não receber um dom de Deus. Você precisa ter uma vida excited por causa do chamado ao que nós fomos chamados. Um anjo não foi chamado para ser glorificado, mas eu fui. Aleluia. O anjo não foi colocado num time frame de corrupção, eu fui. Mas e daí? Ele me chamou para glorificar. Agora ele está esperando uma reação minha. Eu falo para vocês, Deus testa o ser humano. Só isso. Eu gosto de dizer que Deus nos deu a vida só para ver se a gente realmente deseja a vida. Eu acho funny como Deus faz a gente lutar pela vida. Eu acho funny, eu acho realmente incrível como Deus faz um ser humano clamar pela vida, gritar pela vida. Quando ele é irresponsável e inconsequente com a vida, e ele põe a sua vida em risco, e em um momento ele está dentro de um hospital, ele começa a fazer voto com Deus, ele começa a dizer, se tu me tirar dessa, eu falo, agora, você está valorizando agora? Eu te dei uma vida inteira, você não fez, você não quis, você não deu a mínima, agora você está valorizando? Você está valorizando o dom mais importante que eu te dei? Eu vejo como Deus play com o ser humano em relação à vida, porque a vida é o maior dom que Deus podia prometer. Aleluia. E dar para alguém, porque você poderia não existir, não saber nada, nunca, e Deus te trouxe a vida, e Ele só te trouxe a vida para te mostrar, é bom, você gosta, então clama por ela, cuida dela, porque eu tenho uma vida melhor para te dar, eu tenho uma vida melhor, eu tenho uma vida eterna, se você zelar bem dessa, às vezes a gente diz assim, diz comigo assim, fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Do que Deus está falando? Você acha que é só dinheiro? Deus estava falando dessa vida. Eu te dei uma vidinha. Se você zelar dela, se você cuidar dela, se você amar ela, se você investir ela, eu vou te dar o que é realmente vida. Eu vou te dar vida eterna. Eu vou dizer para vocês, Deus nos chamou a uma glória eterna. Deus nos chamou a uma glória eterna. Eu queria ter palavras em português para explicar o que está no meu espírito. Então eu quero chegar agora no versículo 23. Porque depois que você lê todos esses versos aqui, do 19 ao 22, você chega no 23 e o apóstolo diz o seguinte, e não só ela, a criação, mas até nós, que temos as primícias do Espírito. Sabe o que é as primícias? Sabe o que é as primícias do Espírito aqui? Um pouquinho do Espírito. Uma prova, uma amostra. Quem lembra daqueles vidrinhos de perfume bem pequenininho, que era amostra grátis? Que a Avon, lembra da Avon no Brasil? E a Avon, você pegava aquele monte de perfuminho para testar, right? O Espírito que nós temos hoje é apenas uma amostra, é uma primícia, é um pedacinho do que Deus quer nos dar. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Agora, deixa eu explicar o seu Espírito para você. Eu vou explicar o clamor do seu Espírito para você. Quantas vezes o crente está na frente da televisão procurando um filme para ver, e ele não sabe que não é filme que ele precisa naquele momento. Ele não sabe que o vazio que está nele é o Espírito dele clamando pela redenção dele. Quantas vezes o crente abre a geladeira pensando que ele está precisando de um pedaço de torta, e ele já comeu, e ele não está entendendo que tem um vazio lá, ele não está entendendo que o que ele está precisando não é comer mais um pedaço de comida, há um clamor no Espírito dele. O crente não está entendendo que o Espírito dele está gemendo por essa glorificação. Há um clamor, há um gemido dentro de nós, porque nós estamos nesse frame de incorrupção, mas o nosso Espírito está gemendo por essa glória, e a gente não entende o clamor que está dentro de nós. Por que o salmista diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e estar em tua casa é melhor do que estar em qualquer outro lugar, por causa do gemido do Espírito. Quem é o crente verdadeiro que consegue ficar longe da igreja? Aleluia. Agora, aquele crente que falta 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, você liga para ele, o pastor liga para ele e fala, meu irmão, como é que está? Aí a resposta, está tudo bem, pastor. Eu falei, é por isso. É por isso. Como é que você fica longe da igreja tanto tempo e você está tão bem? É porque realmente você está corrompido e você está satisfeito e você não está clamando pela glória. O gemido do seu espírito foi abafado por alguma coisa desse mundo, que você não está ouvindo mais o gemido. Mas aqui no verso 23, nós temos as primícias, gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção,
do nosso corpo. Alguém diz comigo assim: o meu corpo será redimido. Pode celebrar isso. Pode celebrar isso. Pode celebrar isso. Pode celebrar isso. Pode celebrar. Meu corpo vai ser redimido. Meu corpo vai ser redimido. Quando o apóstolo Paulo fala da corrupção do nosso corpo, ele fala em 1 Coríntios 15, ele fala que a gente planta na terra o corpo mortal. O nosso corpo, quando ele vai para a corrupção, ele serve só de semente. Porque nós plantamos o mortal e colhemos o espiritual. Come on, church. Come on. O caixão, dentro do caixão, que vai um crente, vai uma substância diferente do que está dentro de um caixão, que vai um não crente que não tem esperança. Porque aquele corpo que vai ser depositado, sem Jesus, ele não serve para a ressurreição. Ele vai ressuscitar para ser julgado e para o inferno, mas o corpo do crente é uma semente de glorificação. Eu não quero saber o estado que ele morreu. Se foi queimado, se foi afogado, se foi... não importa. Aquele corpo que vai para a terra, Paulo fala, nós plantamos o corpo físico. Eu vou ler o versículo. 1 Coríntios 15. O versículo 42. 1 Coríntios 15, 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Como é que é? Semeia-se em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Come on, church. Verso 43. Semeia-se em ignomínia ou em desonra e é ressuscitado em glória. Presta atenção. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. 44, semeia-se o quê? Um corpo animal, é ressuscitado o quê? Ei, há uma glória nos esperando, há uma glória nos esperando, há uma glória nos esperando. Que mensagem mais própria do Espírito Santo para um final de ano? Para a gente poder estar sabendo que de todas as tentativas de corrupção da nossa vida esse ano, eu queria que você parasse comigo um minutinho para pensar quantas vezes o diabo tentou te corromper, quantas vezes ele tentou te matar, quantas vezes ele tentou te destruir, quantas vezes ele tentou te desanimar, quantas vezes ele tentou te afundar, quantas vezes ele tentou te jogar no poço. O que ele estava tentando fazer? Abafar a glória. Ele não pode, porque mesmo nesse frame de corrupção, o meu chamado supera, o chamado, a glória eterna supera, e por causa do chamado, eu cheguei no fim do ano com a mesma fé. Eu cheguei no fim do ano com o mesmo chamado. Eu vou ser glorificado contra todo o desejo do inferno, contra todo o propósito do inferno, contra toda a tentativa do inferno, para que eu não fosse glorificado. Eu cheguei no fim do ano e a minha fé me preservou. Preservou o meu corpo, preservou a minha fé, e eu trabalhei mais um ano. Um minutinho para louvar a Deus, um minutinho para agradecer a Deus por 2023, um minutinho para celebrar as vitórias de 2023, um minutinho para dizer para Deus: ei, obrigado por me carregar nesse mundo corrupto. Você me carregou um ano mais, mas você preservou a minha glória, você preservou a minha santidade, você preservou a minha fé, você preservou o meu chamado a uma glória eterna. E se eu entrar em mais um ano, vai ser do mesmo jeito. Eu queria que você pensasse um minutinho comigo. Quantas tentativas o diabo fez com você esse ano? Pensa um minutinho. Quantas vezes ele tentou sujar sua roupa, manchar seu coração com dor? Quantas vezes ele tentou te fazer sangrar? Quantas tentativas? Você precisa ver a luta do inimigo para tentar manchar as nossas vestes, sujar as nossas vestes, corromper as nossas vestes. Eu quero dizer diante de Deus e do mundo espiritual essa noite que eu celebro o Senhor por nos dar vitória.
sobre todas essas tentativas. O inimigo tenta, mas há uma glória em nós. Há uma glória em nós que não se conforma, não se abaixa. Quantas vezes eu me limpei e você se limpou esse ano? Quantas vezes? Quem pode falar aí de quantas vezes você foi para a lavanderia de Jesus? Quantas vezes você foi? Eu fui várias vezes. Quem pode testemunhar? Quantas vezes você foi trocar as vestes diante do Senhor? Ei, por quê? Porque há um desejo de glória em você, porque há uma glorificação que acontece em nós, há uma santificação. O teu espírito não aguenta ficar na sujeira. O teu espírito não tolera ficar na corrupção. O teu espírito não fica lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você percebe que há uma força maior dentro de você? Você percebe que esse chamado à glória eterna é maior? É maior? Quantas vezes o inimigo tenta causar problema, fazer isso, fazer aquilo, e você diz, mas eu continuo. Obrigado. Não é porque tinha força em nós, não é porque tinha graça em nós, mas há uma unção em nós, há um poder em nós, há um chamado à glorificação. Quero dizer para o diabo que nós vamos superar a corrupção desse mundo, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer a carne, nós vamos vencer o diabo, vamos vencer a nossa fraqueza, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Obrigado. Você é santo e poderoso. Irmãos, eu sou tão excited com o céu, que eu realmente um dia quero estar no céu e lembrar desse dia. Eu quero poder falar com vocês lá. Lembra daquele dia? Eita, Jesus. Que a gente pregou aquela mensagem juntos, que a gente meditou naquela mensagem juntos, que a gente proclamou a palavra de Deus juntos. Lembra daquele dia? Você estava numa condição ruim, mas o Espírito de Deus está nesse lugar, na sua palavra. Sabe o que Ele veio fazer essa noite? Nos revestir da sua glória. À medida que eu prego a sua palavra, os anjos estão trocando vestes aqui. E você vai dizendo, eu me desfaço das vestes de corrupção, eu me desfaço das vestes de tristeza, de cansaço do ano, eu me desfaço das vestes que tentaram me corromper, porque há uma glória maior em mim, há um chamado maior. Ele supera meus problemas, ele supera as tentativas do maligno, ele supera. O Senhor mandou eu fazer essa seguinte pergunta para vocês. Qual é o tópico das suas orações pessoais? Qual? Qual é o tópico? Eu vou falar para vocês qual é o meu, qual que o Espírito tem gerado em mim. Ele tem gerado o clamor pela minha redenção, o clamor pela minha glorificação. Deus espera ver o barro chorando, clamando, incomodando o seu Criador para ser glorificado. Você tem que ir a capacharobocarabarrai. Está dizendo para Deus, Deus me melhora, Deus me melhora, Deus me melhora. Me melhora, me melhora, me melhora. E Deus, é isso aí, é o clamor certo. Eu te chamei para te melhorar, então pede para eu te melhorar mesmo. E você falando, Deus me eleva, Deus me eleva, Deus me eleva, Deus me promove, Deus me levanta. E Deus está dizendo, é o clamor certo, porque eu te chamei para uma glória e eu posso te levantar aí. Pede para eu te levantar, come on! Você jamais pode se acomodar nessa atmosfera de corrupção que está no seu redor. Você jamais pode se acomodar. Você jamais pode deixar essa atmosfera se instalar. Toda vez que algo te incomoda, que algo te leva à corrupção, você tem que clamar pela melhora. E Deus, esse é o clamor certo. Essa é a reação que eu quero ouvir. Você nunca pode calar diante de um peso que vem sobre você. Só para dizer para vocês como eu pratico isso. Eu cheguei em casa ontem, já bem tarde, fui tomar o meu café, aquele café. Mas naquele café, o diabo veio. Ele veio. Porque eu estava preparando o café na cozinha e meus pensamentos estavam ruins. Eu falei assim, que isso? E aquela coisa sem resposta, sem sentido, e aquele sentimento ruim querendo vir, até que depois de alguns segundos ali, o Espírito Santo falou, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não estou gerando isso. Eu falei, então tá bom, então já sei o que fazer. Eu falei, diabo, eu não te chamei aqui, então volta para onde você veio, volta de onde você veio, que eu não te chamei aqui. Eu não te chamei aqui, eu te resisto agora, em nome de Jesus.
Eu sentei na sala com meu café e ele insistia. E eu falei, vai embora, eu não te chamei aqui, eu não te chamei aqui. Aí eu comecei a dizer, eu devolvo a minha atenção para Jesus. Aí ele ficou chateado, porque eu devolvo a minha atenção para Jesus. Eu liguei a televisão, comecei a tomar um café e comecei a procurar um filme e eu devolvo a minha atenção para Jesus. Não sei se você é um crente que assiste televisão orando, eu faço isso. Assisto televisão falando em línguas. Esse é o jeito certo. Acho que a presença de Deus vai me deixar naquele cantinho lá. Aliás, você acha que eu vou sentar naquele cantinho para deixar a presença de Deus? Assisto televisão falando em línguas. Isso aqui não está bom não. Vamos para outra aqui. E enquanto eu ligava aquela televisão, eu clamava para que Jesus tomasse a minha atenção. Porque uma tentativa de corrupção desceu sobre mim. Agora, levanta a mão quem isso acontece. É só eu? Agora, só uma perguntinha. Quem está fazendo igual eu fiz ontem? Quem está fazendo igual eu fiz ontem? Quando vem aquela coisa ruim, você tem que abrir a boca. Eu só vou dar uma dica que crente às vezes não sabe. Não repreende o diabo na cabeça não, que não funciona não. Não repreende ele. Funciona não. Ele não funciona porque ele não escutou. Ele não escutou. Ele ainda vai falar para Deus assim, eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada. Lá em casa ele ouve. Não funciona. Você fica naquele tormento. Aí você fica orando, Senhor, Deus não tem nada a ver com isso. É você e o diabo. Ai, Jesus! Presta atenção. Se você sabe que você foi chamado a uma glória eterna, por que você vai viver um momento de corrupção? Eu vou falar isso de novo. É o Espírito Santo quem está falando. Se você sabe que você sabe. Sabe quando você sabe de uma coisa que você sabe? Que Deus chamou você não para a corrupção, mas para uma glória eterna. Quando você sabe que você é suposto viver numa glória e o diabo está tentando te empurrar outra coisa, você tem que abrir a boca e dizer, eu não ordenei isso, manda de volta, eu quero outra coisa aqui na minha atmosfera, vai embora. O diabo é um garçom que te traz uma comida que você não pediu. Muito crente senta, acha ruim, mas não reclama. Muita gente come sem falar, eu não pedi isso, pode levar de volta. Muita gente não fala isso para o diabo. Porque o diabo, ele não te pergunta, o que você vai querer hoje? Ele não faz isso. Ele traz o prato e empia na sua mesa. Come isso aí agora. Eu não pedi isso, vai embora, leva de volta. Show. Louvado seja aquele que está nesse lugar. Eu quero falar sobre a proposta de Deus para o barro. Que coisa linda. Ele sabe que ele nos fez de barro. Tá? Na minha cabeça eu gosto de brincar com palavras, você me perdoa, mas eu gosto de lembrar da Aline Barros, porque o sobrenome dela é Barros. Eu falo Aline Barros, será que tem Aline de ouro, Aline de ferro, não é porque eu falo Aline Barros? Na verdade, todos nós somos de barro. Daniel Barros, Douglas Barros, Neto de Barro, todo mundo aqui é de barro. Seu sobrenome é Barro. Só que é um barro que vai virar ouro. Gente, esse é o mistério dessa mensagem. Sabe por quê? Anjos foram feitos vasos de ouro desde o começo. Anjos não sabem o que é ter um corpo de barro. Anjos nunca souberam isso. Anjos não têm essa experiência. Anjos não foram chamados para subir da corrupção para a incorrupção. Anjos não foram chamados para fazer essa viagem, para fazer essa jornada, sair do poço de lama, ele tirou dos meus pés, do charco de lodo e colocou sobre uma rocha. O que ele fez? Ele me glorificou, ele me levantou. O homem, só o ser humano tem essa proposta dessa jornada. A pergunta do Espírito Santo é, como você está fazendo essa jornada? Você entendeu que essa é uma jornada de Deus para nós? Anjos, criados aqui em cima, cheios de glória, permanecem aqui em cima. Demônios, criados aqui em cima, que tiveram uma caída, que não podem sair daqui de baixo. Homens, estão no meio. Às vezes experimentam o que está embaixo e às vezes experimentam o que está em cima. E o clamor do Espírito, a voz de Deus é, tu pode subir, sempre tu pode subir. Eu estou sempre te chamando para cima. Mas muitas vezes o ser humano opta por descer.
Ele escolhe a corrupção, ele escolhe o buraco, ele escolhe a caverna, ele escolhe a omissão, ele escolhe não lutar contra a corrupção. E quando ele faz isso, ele está dizendo para Deus assim: eu estou desprezando o presente que você está me oferecendo. Você me ofereceu uma glória, mas nesse momento eu prefiro a corrupção. Come on, church. Come on. Por que Deus não vai salvar todo mundo? Porque nem todo mundo quer. Ele ofereceu. As pessoas, porém, precisam entender o frame onde Deus nos colocou. É a única criatura de Deus que faz clamor, que diz: me ajuda, me melhora, me tira daqui, tira-me da cova. E Deus: é isso mesmo, continua clamando, que eu quero tirar você daí. Eu te criei para tirar você daí. Come on, church. Por isso que a vida do crente é uma vida de oração. Deus tem essa expectativa. Deus tem a expectativa de a gente ficar no pé do ouvido dele todo dia. Alguém fala comigo: Deus é um Deus eterno. Você pode imaginar os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos que ele esperou para poder criar a gente? Ele estava esperando esse momento, ele estava esperando a gente ficar clamando. Agora ele cria a gente, tem 2 dias que ele criou a gente está aqui na terra, tem 2 dias. A gente chegou ontem e vai embora amanhã, e a gente não está clamando no ouvido dele. Come on! Deus está esperando o clamor do homem, Deus está esperando o clamor da igreja, Deus está esperando, por isso que ele falou em Lucas lá, 18, vocês têm que clamar, clamar, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Pede a tua glória, que há uma glória. Ah, gente, eu queria ter palavras para pregar. Então, olha para Eclesiastes 3, o verso 11. São pepitas de ouro escondidas em meio de versículos que, no contexto de uma mensagem dessa, você começa a entender. Eclesiastes 3 é o capítulo do tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aleluia. E aí, chega no verso 11, ele diz essas palavras aqui. Deus fez tudo formoso em seu tempo. Só que preste atenção nessa frase aqui. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Pronto. Escuta. Deus é funny. Alguém quer falar isso comigo? Deus é funny. We have a funny God. We do. Nós temos que entender o nosso Deus. Ele é funny. Por quê? Ele faz uma criatura passageira, perecível, corruptível, frágil, e diz para ela assim, você quer a glória? Você quer a glória? Você quer ser eternizado? Você quer viver a vida eterna? Você quer não morrer nunca? Você quer viver para sempre? Calma. Deus colocou na mente do homem. Onde ele colocou? O que ele colocou lá? Mas espera aí, ele é um ser passageiro. Como é que Deus pega um ser passageiro que vai morrer, que vai se acabar, e põe na mente dele a ideia da eternidade? Fala comigo, Deus é funny. Pergunta assim, pensa comigo, o que Deus está querendo de colocar a ideia da eternidade na cabeça de um ser passageiro? Explica para mim, o que ele está querendo? Se não é que essa criatura acorde para a ideia que Deus colocou na cabeça dele e começa a perguntar a Deus sobre aquilo, e começa a indagar a Deus sobre aquilo, e Deus vai começar a falar: eu te chamei para uma glória eterna, eu sei que tu vai morrer, mas eu te chamei para eternizar a sua vida. Você vai querer, você vai começar essa conversa comigo, ou você vai ignorar? Come on. Eu não vou falar dos não crentes, eu vou falar dos crentes, porque eu estou pregando para eles. Eu não estou pregando para quem não recebeu Jesus. Estou pregando para quem recebeu o chamado da glória eterna. Repete comigo, por favor, vocês vão decorar 1 Pedro 5,10, vocês vão decorar hoje, falar comigo: Deus eterno, que nos chamou, em Cristo Jesus, a sua eterna glória. Então vamos lá o resto do versículo. Depois de ter sofrido por um tempo, só um minutinho, toda vez que fala de glória na Bíblia, fala de sofrimento. Todo versículo que fala de glória, da nossa glorificação, fala de um pouco de sofrimento. Paulo fala assim: porque eu sei, eu tenho para mim, ele diz, eu tenho para mim, a linguagem dele, eu tenho para mim, como se ele não soubesse, que as tribulações que nós passamos
não são para comparar com o eterno peso de glória. Você vai perceber nos versos da Bíblia que antes da palavra glória, vem tribulação, vem sofrimento, vem alguma coisa. Repete comigo, Deus eterno, que nos chamou em Cristo Jesus, a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um tempo. Ele vai fazer três coisas. O que ele vai fazer? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Outro dia eu vou pregar a última parte desse versículo. Mas hoje eu quero pregar só essa. Aleluia. Isso é bom, Jesus. Sabe o que é a palavra invocar? Porque Deus espera que o barro invoque a sua glorificação, que o barro clame pela sua glorificação, tá? O barro, Deus exige que o barro viva uma vida de clamor pela sua glorificação, tá? Invocar, de acordo com o dicionário, é clamar por auxílio, pedir assistência. Eu gostei dessa palavra, recorrer. Sabe por quê? Recorrer é um termo legal de quando você quer entrar com um recurso contra um julgamento. Você quer recorrer da decisão de um juiz, right? E o que Deus nos colocou? Ele deu um juízo sobre nós, o juízo da corrupção. Só que quando você recorre, come on. Você chega com o sangue de Jesus e diz para o juiz, eu sei que você determinou que eu tinha que viver 120 anos e morrer, e parar com a vidinha gostosa que você me deu, só que eu vim recorrer da sua decisão. E o juiz, inteligente, você é inteligente, porque eu te dei esse recurso de você chegar na minha corte e clamar pelo sangue e pedir a glória eterna, pedir a extensão da sua vida, porque esse é o meu projeto. O que eu acho interessante é que Deus colocou isso na mão do ser humano. Deus colocou isso em nossa mão. Então eu quero tentar ir para o final da minha mensagem, onde eu quero falar sobre o conflito que está dentro de nós. Né? Conflito. Qual é o conflito que está dentro de cada um de nós? O nosso conflito interior é o conflito entre o corruptível e o incorruptível. O nosso conflito interior é esse. É o conflito entre o corruptível e o incorruptível. Tá? Eu queria falar alguma coisa hoje sobre o espírito humano, porque toda vez que a gente fala sobre nascer de novo, e essa é uma expressão muito popular nos Estados Unidos, se referindo aos evangélicos, é o born again. Só que eu não acho que as pessoas entendem do que está falando quando se fala do born again. Nascer de novo é o espírito que nasceu de novo, o espírito da pessoa, tá? Ele nasceu de novo. O que é born again em nós é o espírito humano. Porém, existe a alma e o corpo, tá? E eu quero mencionar Mateus 26, 41, onde o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E vigiar e orar é clamar pela glória, brother. Não é nada mais do que isso. É buscar a incorruptibilidade. Vigiar e orar. Porque se você não vigiar e não orar, você vai fazer o quê? Você vai se corromper. Você presta atenção que os mandamentos da Bíblia falam para nos ajudar nesse conflito interior. A Bíblia, a religião, ela serve para nos ajudar a caminhar da incorrupção para da corrupção para a incorrupção. Então Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí ele termina dizendo, o Espírito está... O que Jesus está dizendo? O Espírito está ao certo. Não há corrupção no Espírito renascido em Cristo. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Alguém diz comigo assim, já existe uma parte incorruptível em mim. É o seu Espírito. Deixa eu te falar, o seu espírito é incorruptível, nascido em Cristo. O seu espírito está pronto. Foi mesmo Jesus quem falou, o espírito está pronto. Mas ele terminou o versículo falando o quê? Mas a carne não está. Onde está a possibilidade de corrupção? Na carne. E a carne aqui não envolve só o corpo. A carne aqui envolve o corpo e a alma. A notícia ruim
A notícia ruim dessa parte é que das 3 partes em nós, só uma é incorruptível e tem 2 que são corruptíveis. O conflito que tem dentro de nós é que a gente fica lutando para que 2 partes em nós não se corrompam. O tempo todo nós estamos lutando para que a alma não se corrompa. E como ela é tendente à corrupção. Mas há uma parte em nós que é incorruptível, que é o nosso espírito. Tiago 1,27, ele ajuda você a entender o objetivo da religião. E a religião que não faz isso é a religião morta. Aliás, o próprio Tiago está dizendo aqui, no capítulo 1, no verso 27, ele diz assim, a religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Porque tem gente até que visita órfãos e viúvas. O que é isso? Faz as obras sociais, cuida do semelhante, mas não se guarda da corrupção do mundo. O chamado nosso é um chamado à santidade, é um chamado à glória eterna, é um chamado à glorificação. Nós temos que nos guardar da corrupção do mundo. A religião que não nos afasta da corrupção do mundo não está ajudando. A nossa luta e o nosso cansaço diário é com a nossa parte corruptível, é com a alma e com o corpo. Deixa eu dizer para você, quando alguma dessas partes é ferida ou se quebra, um perigo acontece. Porque quando é ferido ou quebra, tem a possibilidade de inflamar. E deixa eu te falar, sabe quando o pé machuca, que inflama? Mas não está infeccionado ainda, só está inflamado. Só que o que está inflamado tem a possibilidade de infeccionar. Isso é, essas partes, elas podem ir se deteriorando e se corrompendo ao ponto de que pode levar à morte completa. O nosso cansaço na vida diária é para manter a alma sem quebrar, porque ela quebra toda hora. Se brincar, a alma quebra todo dia. O negócio frágil é a nossa alma. Você tem que estar usando o sangue de Jesus nela, porque já está quebradinha de ontem. Você passa o sangue para não infeccionar. Não quer dizer que já ligou. Ainda está quebrada. Mas com o sangue, dá tempo de ela ligar as partes e não infeccionar. Eu vou falar para a igreja mais uma vez. A única chance que nós temos está no sangue de Jesus. A única chance que nós temos de sobreviver está no sangue de Jesus. Porque quebramos todo dia. A igreja quebra todo dia. Nossos relacionamentos quebram e machucam todo dia. Se não é no trânsito, é no quarto do casal. Se não é ali, é na escola da criança. Se não é ali, é na porta da igreja. Se não é ali, é em algum outro lugar. Mas quebra todo dia. Existe uma parte corruptível em nós, que você precisa aplicar o sangue o tempo todo, para não deixar ela infeccionar e levar à morte. Há uma parte imperecível em nós, tá? Que é o nosso espírito. Então eu quero ir para o final perguntando quanto a igreja deseja a glória que ela proclama. Essa pergunta é chocante. Eu quero chamar nós de proclamadores da glória. Fala para mim se não é isso que nós somos. Quando alguém vem pregar, como eu estou fazendo hoje à noite, o que a gente faz? O que a gente fala? Deus vai nos dar vitória. Jesus está aqui para nos curar, right? A nossa irmã Fátima ontem falou, mais uma vez, que Jesus está vivo. Que Ele está vivo para quê? Para nos levar. Toda pregação que a gente faz o quê? Nós proclamamos agora para quem entra na igreja, proclamamos agora para quem está com problema, proclamamos agora para o irmão que está desanimado, proclamamos agora. Fala comigo, nós somos proclamadores da glória. Vocês estão meio em dúvida, mas nós somos assim mesmo. Nós somos proclamadores da glória. Nós somos proclamadores da glória. A pergunta do Espírito Santo é: quanto disso nós desejamos realmente? Será que nós realmente desejamos a glória que nós proclamamos? O suficiente? Ou a gente se contenta em pregar? O barro salvo é suposto clamar pelo que é santo, desejar ardentemente a sua elevação, a sua glorificação.
Eu digo que Deus precisa trabalhar no desejo da igreja. A igreja proclama a glória sem desejá-la o suficiente. Quando você deseja a sua glorificação, você clama. Em outras palavras, vai motivar a sua vida de oração. Irmão, o crente que não ora, ele está fazendo o quê? Ficando calado. Aonde? No ambiente da corrupção. O que vai acontecer com ele? Estagnar. Se corromper. O crente não tem opção senão orar. O crente não tem opção senão clamar. O que é a oração? Senão um clamor pela glória que nós proclamamos. A oração é um clamor para que eu não me deteriore, para que eu não me corrompa. A oração é o meu clamor para não deixar o inimigo me ferir, me infeccionar, me inflamar e me destruir, porque ele está tentando fazer isso o tempo todo em mim. O santo, ele foi colocado no meio da corrupção para ele fazer a escolha, mas uma escolha com intensidade. Eu vou mencionar Apocalipse 22:11, você não precisa abrir, mas vou mencionar rápido, você já sabe, porque o verso diz assim: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Right? Quem faz injustiça, faça mais. E quem faz justiça, faça mais justiça. Por quê? Ele está falando, aumente o clamor pela glória. Você tem que desejar o suficiente, com intensidade, para pedir isso a Deus. Eu queria falar que esse mesmo Espírito é o que está em Mateus 5:6, quando Jesus disse assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que é a justiça? Senão a nossa glorificação, a nossa melhora. Você tem que ter essa fome, porque o que tem de gente conformado com o seu estado, a reação certa é esse clamor, é esse desespero. E eu estou indo para o final, prometo que estou indo para o final. Eu quero colocar dois versículos aqui no quadro e duas palavras que você já conhece. É quando Jesus nos chamou de sal, tal. Ele nos chamou de sal em Mateus 5, verso 13. Tá? E ele nos chamou de luz. Ele diz que nós somos sal, e ele diz que nós somos a luz do mundo. Tá? No verso 13, nós somos sal. No 14, nós somos luz. Mas preste atenção. Sal é colocado aonde? No meio daquilo que se estraga. Sal é colocado aonde? No meio daquilo que se corrompe. Se Deus nos chamou de sal, o que Ele está falando? Que Ele botou a gente num lugar de deterioração. Ele botou a gente num lugar de corrupção. Ele colocou esse chamado, ele colocou a gente onde apodrece, onde estraga. E a igreja sempre prega assim, que nós somos sal para preservar o mundo, não é isso? Toda pregação de sal, não é isso? Que nós somos sal para preservar o mundo. Só que o Espírito Santo falou outra coisa para mim. Ele falou assim: eu te fiz sal, e te botei no meio daquilo que apodrece, para ver se tu deseja não se corromper. Se tu quer ser sal, tu quer ser tão salgado, que tu não vai se deixar corromper pela corrupção que eu te coloquei no meio dela. Porque presta atenção ao contexto. Vamos ler o versículo? Mateus 5, 14, 13. Presta atenção ao contexto. Por que é que nesse versículo existe a possibilidade do sal deixar de salgar? Onde é que isso existe? Que história é essa? Faz sentido isso? Qual foi a vez que você botou o sal na panela e depois descobriu que não fez efeito? Como é que você botou uma colher de sal, provou, não tinha sal nenhum, botou mais uma, não tinha sal nenhum? Você, mas que sal é esse? Jesus falou no verso 13, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, mas a próxima palavra já foi essa: mas se o sal se tornar insípido. Como que é a possibilidade do sal se tornar insípido? Eu vou te falar como que é. É quando Jesus coloca o crente no meio da corrupção do mundo, da podridão, do lugar que apodrece, e ele não deseja ser sal o suficiente, ele não odeia aquela corrupção, porque o sal é uma coisa ardente, o sal tem que ser ardente, o sal tem que salgar, o sal tem que ter esse desejo de ser ardente, e quando o crente deixa de ser ardente, ele começa a ficar igual quem está ao redor, ele não quer incomodar, o sal não quer incomodar. Alguém conhece um sal que não quer incomodar o que está ao redor, não quer salgar, não quer
doer em ninguém, o sal tem que doer na corrupção. Esse é o sal, que não deixou de ser sal. Você precisa de ter coragem para ser sal. E quantas vezes o crente não tem coragem de ser sal? Falta coragem para ser sal. Às vezes eu acho um pastor muito salgado. Mas Deus me chamou para isso, porque eu preciso ajudar a restaurar o sabor na vida dos crentes que perderam o sabor do sal. Os crentes já não têm sabor de sal. Quando o sal é bom, uma pitadinha dele salga tudo. Quando o sal não é bom, você pode botar uma colher na boca, você não sente o sabor. Você mastiga o negócio, uma colher de sal, e você não sente o sabor. Muito crente hoje é assim. Perdeu o sabor do sal, porque não deseja a incorruptibilidade. Come on. Deus não nos colocou no mundo para ser sal, para salvar o mundo. Deus nos colocou no meio da corrupção para mostrar para nós que nós devemos desejar a incorruptibilidade, ser sal e ser sal. A gente vai incomodar o mundo quando a gente desejar a nossa incorruptibilidade. Quando a gente desejar a nossa santidade o suficiente para não se misturar com o mundo, para não ser igual a eles, a gente vai terminar sendo sal para eles, não por causa deles, mas por causa de nós, porque nós amamos a santidade, nós amamos ardentemente. Come on, eu espero que você tenha essa revelação. A luz acontece a mesma coisa. A luz foi colocada onde? Na escuridão. Mas sabe aquela luz que gosta de ficar na sombrinha? Irmão, tem muito crente que é assim. Imagina uma luz de 250 volts, uma de 60 e uma de 20. Qual delas você é? Fala comigo assim, está aceso. Está aceso. Crente de 20 volts. Está aceso. Mas não espanta nada. Ao redor dele tem rato, tem barata, tem tudo bicho que pode se esconder na escuridão, porque é uma penumbra, irmão. É uma sombrinha. É aquela luzinha lá, eu sou crente, mas não é uma luz que espanta nada. Você acha que Deus colocou a gente no meio das trevas para quê? É para empurrar as trevas, é para fazer elas desaparecerem. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Você gosta de ter trevas ao seu redor? Então, a pergunta, quanto você odeia as trevas? Você vai provar isso se você brilhar. Você só prova o quanto você odeia as trevas pelo tanto que você brilha. Se você não brilha, você está dizendo, eu estou tranquilo no meio dessa sombrinha aqui. Você sois a luz do mundo. Jesus não estava só querendo que a gente iluminasse o mundo. Ele estava querendo nos ensinar a odiar as trevas. Eu vejo a igreja sem tanto ódio pelas trevas. Pastor, eu posso me tatuar? Por quê? Porque está gostando das trevas. Por que você vai fazer uma pergunta dessa? Pastor, eu posso usar isso. Pastor, eu posso fazer aquilo. Tudo que o mundo faz. Por que você está perguntando? Porque o seu coração já está lá. Porque você quer ser mais trevas do que luz. Porque se você quisesse ser luz, você nem fazia essa pergunta. Você teria ódio disso. Pastor, eu posso ouvir esse tipo de música? Por que você está perguntando? Porque você já gosta. Você já virou trevas e não sabe. Você não odeia as trevas. Você não tem discernimento para odiar as trevas. Foi para isso que ele nos fez luz. Tá? O tempo nunca é suficiente. A mensagem sempre é muito grande. Vou terminar só mencionando essa frase que o Senhor falou para mim. Todo crente é apenas um cego que lhe foi mostrado apenas uma coisa. Qual é a coisa que foi mostrada para esse cego? Que ele tem a possibilidade de ver. O não crente é um cego que não tem possibilidade de ver. O crente é apenas um cego. E ele falou o seguinte, eu vou te botar num lugar em que daqui você pode ver, agora vai depender de você, se você quer ver. Em outras palavras, quando você é um crente, você tem que começar a orar para ver. Aleluia, Jesus. Porque você só verá de verdade se você clamar. Todos nós somos... Ainda agora a gente é ali embaixo, só que agora a gente é Bartimeu. Fala assim, meu nome é Bartimeu. Jesus tem uma pergunta para você. O que queres que eu te faça?
Você está falando isso para Ele todo dia? Eu quero ver, Senhor. Você me botou na igreja para poder abrir meus olhos, mas você não abriu ainda. Eu quero ver, Senhor. Você me botou dentro da igreja para abrir meus olhos, mas não abriu ainda. Eu quero ver, Senhor. Você está falando esse clamor? Aleluia. Efésios 1, 17, 19, Paulo fala, para que Ele vos dê o espírito de revelação e ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês possam ver e enxergar qual é o chamado da vocação. Os crentes têm que clamar para ver. Está dentro da igreja não quer dizer que está vendo, tem a possibilidade de ver, se clamar. O crente é apenas um cego que tem a possibilidade de ver. Aleluia. Termino aqui. Eu vou terminar lendo, vou só ler 1 Coríntios 15. Vou só ler 1 Coríntios 15. E agora eu vou ler o versículo 53 e 54. Que esse aqui é uma outra mensagem que o Senhor já me deu, mas eu não vou pregar hoje. Presta atenção nessa palavra. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Come on. Eu quero voltar ao começo dessa mensagem, onde eu falei que os anjos não precisam se revestir de imortalidade. Os demônios não podem se revestir de imortalidade. Mas a nós foi dado o privilégio de, sendo mortal, se vestir, come on, de imortalidade. Porque é necessário. E quando isso acontecer, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade de Deus, está esperando esse momento. Uma das coisas que vai abrir um sorriso nos olhos de Deus é quando Ele vê todos esses vasinhos de barro, que era para ter virado lodo e virado lama, e agora eles se revestiram de incorruptibilidade. Eles vão entrar pelas portas do céu, com vestes brancas, com coroas nas cabeças, com palmas nas mãos, e Deus vai virar assim e dizer, isso aí era para estar tudo morto, era para tudo virar lama, mas virou vaso de ouro, e vai viver eternamente na minha presença. Deus vai celebrar o momento da nossa glorificação. E Ele está chamando a gente para celebrar hoje. E quando isso acontecer, o mortal ser vestido de mortal, então se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Esse é o momento em que eu e você vimos ao altar do Senhor. E nós vamos dizer para Ele, eu quero ser glorificado. Eu quero ser glorificado. Eu quero a glória que o Senhor ordenou para mim. Eu quero a glória que o Senhor ordenou para mim. Eu quero a glória que o Senhor ordenou para mim. Eu quero a glória que o Senhor ordenou para mim. Eu quero a glória que o Senhor ordenou para mim. Você pode, você mesmo, começar a orar. Você pode, você mesmo, falar com Deus diante de tudo que você ouviu essa noite. Você pode falar para Deus, obrigado pelo chamado. Chamado à glorificação. Eu fui chamado a uma glória eterna. Chamado a uma glória eterna. Eu vou sair da corrupção. Eu vou sair da corrupção. Eu vou sair. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pelo chamado, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Pelo chamado da igreja, o chamado lindo da igreja. Obrigado, Deus. O crente que valoriza esse chamado, vai orando pela tua vida de oração e vai dizendo para ele, melhora a minha vida de oração. Melhora. Melhora, Senhor. Melhora a minha vida de oração, Senhor. Pois é ali, Deus, que eu busco a minha glorificação. É ali que eu busco a minha glorificação. É na minha vida de oração que eu me santifico. É na minha vida de oração que eu melhoro.
que eu vou sendo purificado. Eu abençoo sua vida de oração essa noite mais uma vez. Come on, church. Come on, eu abençoo sua vida de oração mais uma vez. Eu abençoo a tua vida de oração. Um clamor tem que sair dos seus lábios todo dia, todo dia. Você tem que dizer: Jesus me melhora, Jesus me melhora, Jesus me santifica, Jesus me eleva, Jesus me transforma, Jesus me cura, Jesus me converte um pouco mais. Jesus faz essa obra em mim. Jesus faz essa obra em mim, faz essa obra em mim todo dia. Alguém diz comigo: Jesus, me dá a revelação do meu chamado, a glória eterna. Mostra para mim a minha glorificação. Mostra-nos, Senhor. Aleluia, Deus. Alguém pede para Deus um novo nível de glória. Ele diz: eu quero viver um novo nível de glória. Eu quero viver a glória na terra. Eu não quero viver a corrupção na terra. Darão a sua luz e as portas jamais se fecham. Há uma glória nos esperando, irmãos. Há uma glória nos esperando. Ei, ei, ei. A cidade é de ouro, irmãos. É de ouro. É de glória. Ei, Lord. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela glória que nos aguarda. Obrigado, meu Pai, que eu vou ser glorificado. Obrigado, meu Pai. Obrigado que eu vou ser glorificado, meu Deus. E uma coroa de glória vai se colocar na minha cabeça. A coroa da vida. A coroa da vida eterna. Obrigado, meu Pai, pela realidade da tua palavra. Não haverá mais noite ali, não haverá, obrigado, Pai, nenhum clamor, verei o sol. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alguém diz comigo assim: Senhor, melhora minha vida de oração. Irmão, não tem outro lugar. É na palavra e na oração. E outra coisa, quem está querendo glorificação, se afasta da corrupção. Ei, Facebook corrompe a gente. Sabe, as coisas que você vê ao redor corrompem a gente. Se você quer ser glorificado, você não se mistura com o que é corrupto. Você não mexe no que é corrupto. Você não toca no que é corrupto. Você não toca nas coisas impuras. Você se separa, você se santifica. Você se afasta. Você não fala, você não ouve aquilo que não deve. Você não entra em conversações. Você deseja a sua glorificação. Eu quero proclamar, irmãos, que 2024 é um ano não para a nossa corrupção, mas para a nossa glorificação. Eu quero declarar que essa igreja vai melhorar cada dia. Não é porque eu sou o pastor dela, não. É porque Jesus é o pastor dela. Eu não chamei ninguém para uma vida de glória. Não posso dar glória para ele, mas Jesus nos chamou para uma vida de glória. Jesus nos chamou para uma vida de saúde no corpo. Teu corpo está corrompendo, bota a mão nele e fala assim: você não sabe não que você vai ser transformado? Fala com ele. Fala com ele. Fala com o seu corpo.
Diz para ele assim: porque você está cedendo à corrupção, eu te abençoo com a glória que está te esperando. Experimenta um pouquinho dessa glória hoje. Você está com essa dor de cabeça? Vai embora. Experimenta a glória hoje. Recebe glória dentro de ti. Recebe saúde. Recebe ânimo. Você está com a alma desanimada? Você está com a alma triste? Você está com a alma em depressão? Fala para ela: sai desse buraco. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para uma vida de glória. Então, bebe um pouquinho da glória hoje. Recebe um pouquinho da tua glória hoje. Se reveste da tua glória hoje. Alguém diz comigo assim: Senhor, veste em mim minhas vestes de glória. Disse assim também: me ensina a me vestir da glória cada dia, em nome de Jesus.